Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar nessa explicação sobre a verdadeira história de detetive que existe por trás da datação de artefatos antigos. É literalmente a matemática do tempo. Fica muito claro que o passado deixa uma espécie de impressão digital, né? Fica ali escondida só esperando para ser lida, usando um pouco de química e física. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. É super interessante pensar nisso. Como é que a ciência bate um martelo e diz a idade exata de um fóssil ou de uma múmia milenar? Durante muito tempo, isso foi um mistério absoluto. Sem registros escritos, a arqueologia dependia meio que de chutes educados, observando apenas as camadas de terra em volta do achado. Mas para ter uma cronologia absoluta, uma data cravada mesmo, a solução não estava na Terra, e sim dentro dos próprios objetos. E a grande virada de chave, o momento em que tudo mudou, aconteceu com a rápida ascensão do químico Willard Libby. Em 1947, ele simplesmente descobriu a técnica de datação por carbono 14. Ele encontrou, digamos, um relógio escondido dentro de todos os seres vivos. É genial! Usando um contador Geiger super sensível, ele testou essa ideia em madeiras de sarcófagos egípcios que já tinham a idade conhecida. E o resultado saiu na primeira grande publicação do método em 1949 e foi tão revolucionário para nossa compreensão do passado que rendeu a ele nada menos que o Prêmio Nobel de Química lá em 1960. Agora, para entender como esse relógio biológico realmente funciona, a gente precisa conhecer os dois personagens principais dessa história, o carbono 12 e o carbono 14. O carbono 12 é aquele carbono comum aqui na Terra, totalmente estável e imutável. É ele que forma o grafite, o diamante. Já o carbono 14, bom, esse é tipo o primo raro e instável dele. Ele tem 2 nêutrons a mais no núcleo e é isso que faz dele radioativo. E o pulo do gato é exatamente esse. Esse isótopo instável tá lá, presente na composição de absolutamente todos os tecidos vivos. E esses elementos criam um ciclo contínuo e perfeito na natureza. Vejamos como funciona. No passo 1, lá nas altas camadas da atmosfera, raios cósmicos bombardeiam o tempo todo átomos de nitrogênio 14. Aí vem o passo 2, a criação do carbono 14, que logo reage e forma CO2. No passo 3, as plantas absorvem esse CO2 durante a fotossíntese. E, finalmente, no passo 4, os animais se alimentam dessas plantas. Ou seja, enquanto um organismo está vivo e respirando, a proporção desse carbono radioativo no corpo dele é exatamente a mesma que está circulando no ar. Mas aí chega aquele momento crucial, o fim da vida. E aqui entra uma analogia que é simplesmente fantástica. A analogia da ampulheta. No exato instante em que um organismo morre, é como se a ampulheta fosse virada. Nenhum carbono novo entra no corpo. O carbono 12 fica lá, atuando como o vidro inquebrável da ampulheta, totalmente intacto. Mas o carbono 14? Ele é a areia. E essa areia começa a escorrer e a desaparecer lentamente, desintegrando-se com o passar dos anos e voltando ao seu estado original de nitrogênio. E qual é o ritmo em que essa areia cai? Ele é governado por um número cravado, exato, 5.730 anos. É bastante tempo, né? Essa é a chamada meia-vida do carbono 14. Trocando em miúdos, leva exatos 5.730 anos para que metade desses átomos radioativos suma completamente de um corpo sem vida. O mais louco é que esse relógio nunca falha. A areia sempre escorre no mesmo ritmo, não importa o clima ou como estavam as condições ao redor. E a gente pode visualizar esse decaimento como uma queda constante, uma queda exponencial ao longo dos milênios. Funciona assim. No momento exato da morte, a taxa de carbono 14 está lá no topo, 100%. Aí passa aquele período de 5.730 anos e essa radioatividade cai exatamente para metade, 50%. Passou mais um ciclo igualzinho, chegamos em 11.460 anos e agora só restam 25%. E o ciclo vai se repetindo, traçando uma linha matemática super precisa através dos séculos. Então, juntando todas essas peças, a gente tem essa equação que parece complexa, mas na verdade atua como uma verdadeira lupa sobre o passado. Basicamente, comparando a quantidade de carbono 14 que sobrou num fóssil recém-escavado com a quantidade padrão que existe num ser vivo, a matemática resolve tudo. É só fazer o cálculo inverso. Como a taxa de perda é totalmente fixa e previsível, a gente pode pegar um simples osso achado no fundo de uma caverna e de repente descobrir que ele parou de respirar há exatos 18.000 anos. É de cair o queixo. Sabe o que é mais fascinante nisso tudo? É que esse mesmíssimo princípio sai da arqueologia e vai parar direto nos hospitais de hoje em dia. Tomemos como exemplo o teste respiratório da ureia. Nele, o paciente ingere uma dose ínfima de ureia marcada com carbono 14.
Se uma bactéria, a Helicobacter pylori, que causa gastrite, estiver ali ativa no estômago, ela quebra essa ureia e solta o dióxido de carbono radioativo. E isso é detectado na respiração em questão de minutos. O mesmo isótopo que a gente usa para datar fósseis está ajudando a diagnosticar e curar infecções agora mesmo. Mas, voltando a trazer a matemática para os grandes mistérios históricos, a gente não pode deixar de falar de um caso que é monumental: o Santo Sudário de Turim. Por séculos, muita gente acreditou com fervor que esse pedaço de linho cobriu o corpo de Cristo depois da crucificação. Era tido como uma peça indiscutível da antiguidade. Então, para tentar bater o martelo e resolver o intenso debate sobre a origem dele, a solução encontrada foi convocar o carbono 14. Era a chance de usar essa precisão inegável para validar, de uma vez por todas, a idade daquelas fibras. E aí, em 1988, vieram os resultados e eles deram a palavra final. A quantidade de carbono radioativo no tecido mostrou, de forma totalmente conclusiva, que aquele linho cresceu muito tempo depois do início da Era Comum. Para ser mais exato, ali entre os anos de 1260 e 1390. O relógio atômico simplesmente provou que o tecido era uma criação da era medieval, separando de forma brilhante as evidências físicas sólidas do que era apenas crença. Só que, resgatando a nossa metáfora lá de trás, uma hora a areia da ampulheta acaba. Depois de uns 50 mil a 70 mil anos, a radiação que sobra é tão, mas tão ínfima, que acaba se misturando totalmente ao ruído de fundo natural da Terra. Restos orgânicos que são mais antigos que isso simplesmente não têm amostra suficiente para garantir uma análise segura. E é bem aí que o relógio biológico do carbono atinge o seu limite prático. Então, o que a gente faz para mergulhar de cabeça nos abismos geológicos e datar coisas como rochas de milhões ou até bilhões de anos? A ciência precisa apelar para relógios muito mais lentos. É aí que entram os isótopos de tempo profundo como o potássio 40, o tório, o rubídio e o urânio, que ficam guardados dentro de minerais substituindo o papel do carbono. O urânio 238, só para dar uma ideia do absurdo que é isso, leva mais de 4 bilhões de anos para decair pela metade. Funciona como uma ampulheta gigantesca acompanhando quase o tempo de vida inteiro do nosso planeta Terra. E para fechar essa nossa explicação, fica uma reflexão bem provocativa. Nesse exato momento, o relógio atômico de carbono continua batendo ali de forma totalmente silenciosa nas células de todos os seres vivos. É inevitável pensar que os organismos que respiram hoje acabarão se tornando as pistas enterradas para os cientistas e arqueólogos que investigarão nosso tempo em um futuro distante. Será que o carbono nos ossos das criaturas de hoje vai ser a linha do tempo de amanhã? É a matemática garantindo, com uma precisão assustadora, que a vida sempre deixa sua assinatura no fluxo implacável do tempo.